Olá, tenha um excelente e abençoado dia debaixo da bênção do nosso Pai Celestial, bênção do nosso Deus, a bênção daquele que é abençoador sobre tudo e sobre todos, aquele que governa a terra, governa os oceanos, governa os ares e colocou limite em todas as coisas. Hebreus capítulo 1 diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu e você hoje estamos vivos, estamos acordando, estamos acordados, temos fôlego de vida, porque a bondade do nosso Pai está sobre nós. Então levante neste dia com gratidão no seu coração, agradecendo pela vida, agradecendo pelas oportunidades. Lamentações de Jeremias 3:22 diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas são inesgotáveis, elas se renovam cada manhã. E essa renovação para mim são oportunidades que Deus, o Pai Celestial, nos dá a todos nós para nos relacionarmos com Ele, para andarmos próximo a Ele, para o amarmos, para tratarmos as coisas que Ele deixou para nós guiarmos este mundo com sabedoria, com prudência, com honestidade, com integridade. Porque Ele colocou eu e você neste mundo para sermos parceiros dEle, para edificarmos o reino dEle nesta terra. E por falar nisso, eu quero fechar esse ciclo, talvez fechar esse ciclo hoje, falando sobre identidade e propósito, ou identidade e destino, ainda afirmado no princípio que Deus insiste com Moisés, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que é o que os judeus chamam de Shema de Deus, que é o ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, quer dizer, é a chamada de atenção, porque o povo estava prestes a entrar para tomar posse da terra, onde haveria influências sem fim sobre eles, inimigos mais fortes do que eles, 7 povos mais fortes do que eles deveriam vencê-los e influenciá-los e não serem influenciados. Então, portanto, Deus faz essa chamada de atenção. Deuteronômio 6:4, ouve Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Ele reafirma isso, pede para Moisés reafirmar isso, porque eles iriam ter contato com as outras nações que tinham outros deuses, e ele já estava alertando para que eles não fossem influenciados, que eles mantivessem a identidade para que eles pudessem chegar no propósito que Deus tinha estabelecido para eles. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, quer dizer, único, um monoteísmo instalado aqui, né? desde sempre, por Deus. Ame a Ele com todo o coração, toda a tua alma e todas as tuas forças. E aí o verso 6, que estamos trabalhando sobre essa questão da identidade, que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração. Então está falando para os pais, olha, essas palavras que vocês têm, carregue no seu coração. Mas não só carregue no seu coração. Verso 7 diz, tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Estou lendo na versão da King James atualizada. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Quer dizer, não é ensinar de qualquer jeito, não é terceirizar o ensino para a escola dominical da igreja, para os ministérios infantis. Não, é responsabilidade dos pais. A igreja está ali para dar um apoio, para reforçar alguns princípios, mas a influência maior dos filhos são os pais. É a responsabilidade nossa com os pais. Por isso nós devemos ensinar com zelo, todo zelo e perseverança. De que forma? Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao deitares e ao levantares. Quer dizer, o tempo todo. Em outras palavras, Deus está dizendo para o seu povo, olha, aproveitem todas as oportunidades para ensinar aos seus filhos. Quando eles fizerem perguntas para você sobre a vida, sobre detalhes da vida, sobre comportamento, sobre princípios, sobre qualquer coisa da vida, aproveite e ensine
dê resposta segundo a palavra, segundo os princípios de Deus. Para isto, óbvio, você precisa saber, você precisa estar carregando no seu coração, porque senão você vai falar o quê? Você vai dar conselhos da tradição que você recebeu dos seus pais, ou do que a televisão ensinou, ou de que alguém falou, e isto pode trazer malefícios e não benefícios. Então, quando estiver sentado em sua casa, estiver andando pelo caminho, levando para a escola, levando para o balé as meninas, levando para os meninos para o futebol, sei lá, viajando o tempo todo. E também, versículo 8, atarás estas palavras com um sinal na tua mão e no teu braço e as prenderás à tua testa. Então, Deus está falando, olha, não perca de vista a palavra. Escreva nos umbrais das suas portas. Memorize. Quando meus filhos tinham fase de criança na nossa comunidade, nós tínhamos um sistema que ainda temos, onde os pais precisavam interagir com seus filhos em casa, memorizando a palavra, ensinando a palavra. Os professores davam um pontapé no domingo e tinha atividade que deveriam ser feita com os pais. Os pais que aproveitaram, levaram a sério isso, criaram filhos que hoje estão dando muita alegria, porque a palavra de Deus não volta. Isaías 55:11 diz, assim será, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará o propósito pelo qual eu a enviei. Portanto, as promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida sim, quando nós nos apropriamos dela e tomamos-a como um leme de um navio, corrigindo a nossa rota o tempo todo. Portanto, estou aqui para enfatizar para você nesse dia. Aproveite as oportunidades. Insisto com você novamente. Esse período de férias de janeiro, férias escolares de janeiro e julho, cuidado para não ficar terceirizando a educação dos seus filhos para irem em hotéis, fazendas ou lugares que tem um monitor. O melhor monitor para o seu filho é você mesmo. Eu sei que tem uma hora que a gente quer dar uma descansada, uma relaxada, mas pense nisso, você está numa missão. Cuidado com isso. Não delegue essa missão de pai, de instrutor, de treinador para os seus filhos. Lembra de Provérbios 22:6, na versão NVI, que diz: ensine a criança segundo os propósitos que você tem para ele, e até quando crescer não se desviará dele. Então, quando estiver com seus filhos, pense nisso. Qual é o propósito que eu tenho? Qual é o destino que eu quero que meus filhos alcancem? Qual é o propósito que eu tenho para ele? Então você vai ensiná-los de acordo com o propósito que você tem para ele. Isso vai trazer propósito na sua vida, alegria no seu coração, foco na sua missão. E por último, quero citar um exemplo para você aqui. Você sabia que o povo de Israel o povo de Deus ficou centenas de anos no Egito e eles preservaram a sua identidade e o seu propósito? Sabe como é que eles fizeram isso? Eles usaram 3 coisas que firmaram neles o propósito e não perderam a identidade deles. Primeiro foi o seu idioma. Eles nunca deixaram de falar entre si na sua língua. Não perderam a língua hebraica. Não perderam isso. Então, o seu idioma. Segunda coisa, as suas tradições, suas datas comemorativas, os princípios que eles aprenderam com Deus e aprenderam lá com Abraão, quando eles foram para o exílio, para o cativeiro em Israel, no Egito. Eles não perderam isso de vista. Não perderam seu idioma, não perderam as suas tradições. E terceira coisa que os manteve, a identidade firmada através do nome de cada um deles. Porque para o povo de Deus, nome é algo muito sério. Porque o nome carrega a nossa identidade. Eu quero encerrar aqui dando 3 exemplos para você. Você se lembra quando o povo hebreu foi levado para a Babilônia, lá nos dias de Daniel capítulo 1. Por que eles levaram? Porque Nabucodonosor soube, e eles só sabiam que aqueles moços, eles eram super preparados. Por que super preparados? Porque os pais os prepararam.
Os pais prepararam, eles tinham uma identidade bem firmada, eles tinham um propósito, eles eram inteligentes, eles eram capazes, eles eram gênios. Então levaram eles cativos para usá-los lá na Babilônia. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que os babilônicos tentaram fazer foi mudar a identidade deles, sabia disso? Foi mudar o nome deles. Por exemplo, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. A primeira coisa que tentaram fazer foi mudar para Beltesazar, que significa o Deus Baal proteja o rei. Quer dizer, já estava infundindo ali uma adoração a outro Deus. Mas eles, apesar de serem obrigados a terem um outro nome lá, mas dentro de si e entre eles mantiveram a sua identidade. Tanto isto é verdade que eles ficaram ali naquele exílio anos e anos e anos e não perderam de vista a sua identidade e o seu propósito, porque estava bem firmado pelos seus pais. O nome Ananias, por exemplo, que significa Deus tem me favorecido, foi mudado para Sadraque, debaixo do controle do Deus Sim. Mudaram o nome deles proposital e intencional, mas eles permaneceram com a sua identidade bem firmada. Misael, que foi chamado de Mesaque depois, que significa quem é o que Deus é, ou quem é como Deus. É o meu segundo nome, por coincidência, Misael. Quem é como Deus? Quem é como Deus? Então é muito importante, você que terá filhos, não coloque qualquer nome nos seus filhos, porque o nome carrega a identidade deles. E isto é muito importante, tenha atenção nisso, firme muito bem a identidade dos seus filhos, andando pelo caminho, assentado em sua casa, comendo, levantando, passeando, levando para a escola o tempo todo, vá afirmando os princípios da palavra, porque eles serão fortes, serão abençoados. A geração dos justos será abençoada, A palavra de Deus diz, Isaías 54:13, todos os nossos filhos serão discípulos do Senhor. 65:23 diz, você e eu não trabalharemos em vão, não teremos filhos para a calamidade, mas temos que trabalhar. Não vai acontecer por acaso. Eu e você temos que firmar propósito nele, identidade e propósito, para que quando eles crescerem jamais se esqueçam de quem eles são. E não importa o ambiente que eles estiverem, eles serão influenciadores onde estiverem não influenciados. Espero que essa devocional, essa meditação tenha abençoado você. Se abençoou você, compartilhe com outros. Faça um excelente e abençoado dia. Faça um excelente e abençoado ano. E até amanhã.